Tentando atender a senadora Lúcia, que tem uma questão de prazo, e ela tacou principalmente a questão das tarifas, né? E na fala dela ficou caracterizado que o concessionário é livre na cobrança de tarifas quando isso não é verdade, né? A concessionária de ferrovia ela é sim um monopólio natural, nós não devemos ter vergonha de falar isso, é o jeito mais barato de se prestar o serviço é por meio de um monopólio natural, e é por isso que existe uma agência reguladora na tentativa de corrigir as falhas de mercado para evitar com que o concessionário se aproprie desse excedente. E aí nós temos uma regulação econômica sobre esses concessionários. No setor de rodovias, por exemplo, o modelo de regulação é a taxa interna de retorno. Ela é regulada sobre a taxa interna de retorno. No caso de ferrovia, onde você tem custos fixos muito elevados, a literatura técnica recomenda o modelo de tarifa teto. Então, o poder concedente estabelece tarifa teto e o concessionário tem que cobrar dali para baixo dos seus usuários em função do tipo de carga, do volume, do prazo, se tem cláusula de demanda firme ou não. E há intervenções regulatórias a cada 5 anos na tentativa de revisar esses fretes, essa tabela de referência a cada 5 anos. Tá? Aproveito o gancho para entrar um pouquinho no que o Ministério Público colocou, dizendo que a agência reconhece que o modelo tarifário é inadequado, quando, na verdade, o que foi colocado ali no texto é que a forma de acompanhamento do contrato para se verificar esses tetos é que é inadequada e não o modelo tarifário em si adotado. Então, acho que é uma questão que eu queria elucidar. Aproveitando ainda a questão do Ministério Público, que colocou que esses investimentos são destinados ao atendimento da demanda até 2023, há de se esclarecer o seguinte, que foi estudada a demanda do transporte até o final do prazo da concessão, com o prazo de mais 30 anos, e foram dimensionados os investimentos para atender essa demanda. E o que a gente verificou é que, a partir de um determinado patamar, né, as obras de engenharia seriam obras muito pesadas. Aí a gente partiria para duplicações, correções de gabarito de túneis, obras de arte muito pesadas, e a receita advinda disso em frente ao CAPEX, ao valor desse investimento, não seria suficiente para a consecução desse investimento. A gente acabaria destruindo um pouco de valor de outorga da concessão. Sem falar no risco de demanda alocado no concessionário com uma obrigação de investir, e isso, a forma como a agência equacionou isso foi dar um choque de oferta no mercado. No caso da Malha Paulista, da capacidade de transporte que ela tem hoje, de 32, 35 milhões de toneladas, partir para 75 no curto espaço de tempo, em 5 anos, e há um indicador que é acompanhado durante o contrato, de que caso esse indicador atinja 90% de uso dessa capacidade, a concessionária é obrigada a apresentar um estudo para o poder concedente, que o analisará, e caso entenda que seja conveniente e oportuno para o poder público, a gente torná-lo obrigatório mediante um reequilíbrio do contrato. Então, essa é a resposta que nós temos com relação a isso. Foi muito colocada aqui também a questão dos conflitos urbanos, né? E eu acho que é importante a gente colocar esse ponto, porque há um direcionamento da agência com relação a este problema. Lá atrás, quando foi feita a desestatização do setor, isso também foi um problema. As ferrovias elas foram se expandindo, e o desenvolvimento econômico e social que as ferrovias geram faz com que hajam aglomerados urbanos ao longo das vias. O que diz o marco regulatório previamente à assinatura dos contratos, fique à vontade para só um tempo, tá, presidente? O que diz o marco regulatório com relação a isso é de que a via mais recente é a responsável por resolver o problema, né? Ou seja, geralmente a via mais recente é o município. E o município não tem os recursos financeiros e orçamentários para resolver essa questão, e realmente virou um problema. A desestatização colocou o marco regulatório para que os municípios resolvam o problema, e a concessionária, isso não compôs sua equação econômico-financeira. O que nós fizemos aqui no caso da Malha Paulista, a título de exemplo, isso será um marco para os demais, nós estudamos todos os municípios interceptados pela ferrovia da Malha Paulista, a ponto de identificar o índice de acidentes, a densidade de tráfego ferroviário, a grau de interferência da ferrovia, e foi feita uma hierarquia. No caso da Malha Paulista, são direcionados 1,2 bilhões de investimento para solucionar problemas que estariam a cargo do poder público. 1,2 bilhões de reais como obrigação de investir. Aí nós temos o contorno de São José do Rio Preto, Limeira, Sumaré,
diversas obras ferroviárias que totalizam 1,2 bilhões que buscam solucionar esses conflitos urbanos. No caso da modelagem econômica da Malha Paulista, que a gente chegou a um montante de mais de R$1 bilhão, caso o Ministério dos Transportes decida oportunamente, nós podemos converter em mais obras que foram todas identificadas pela NTT. Então, o que eu quero dizer que, com relação aos conflitos urbanos, eu acho que um ganho que se teria com a eventual prorrogação desses contratos é a transferência de obras que seriam a cargo do DENIT e do Poder Público para que o concessionário faça e a gente tenha benefícios mais imediatos com essas obras. Tem uma série de outras questões que foram colocadas aqui, né, que, se tiver um pouco mais de tempo, eu estou à disposição para tentar responder, presidente. Você está com tempo? Pode? Nós vamos prorrogar o tempo, porque é importante, e o relator está com a disposição de tempo também para... Tá, então eu queria colocar um pouquinho então essa questão do cronograma que na reunião do PPI foi colocado como um marco lá, e eu solidarizo aqui com a Adalberto que a NTT participou da condução desse cronograma junto com o Ministério dos Transportes. E foram definidos marcos nesse cronograma, marcos onde a agência conclui a análise do seu estudo, marcos em que há abertura e encerramento da audiência pública, marcos em que há o protocolo no Tribunal de Contas, que é uma força da lei, a gente sabe que tem um processo concomitante, mas por força a gente também tem que protocolar após a eventual assinatura, e quando a PPI dispõe desses marcos, né? Então, na hora que foi fazer a publicidade disso, talvez a PPI focou apenas no resultado final, que seria a data com que se teria essa assinatura de investimentos. Mas esses marcos compõem os processos, compõem as notas técnicas aí, eu acho que não há problema nenhum a gente dar transparência a isso, né? Questão que o senador Wellington colocou da prorrogação da Ferronorte. Na verdade, o contrato da Ferronorte ele foi celebrado, se não me engano, em 89, e é um contrato de 90 anos. Então, não está na pauta a prorrogação da Ferronorte, né? O que está na pauta é a prorrogação de 5 contratos, dos 13 que nós temos, que apenas esses 5 estariam aptos dentro da MP. Dos 13 contratos que nós temos, apenas 5 estariam aptos dentro dos quesitos que a MP coloca. Há um pleito da concessionária Rumo, no caso da Malha Norte, aí, de se trazer a expansão até Lucas do Rio Verde, com um ramal para Cuiabá. Nós já recepcionamos esse protocolo, ele já foi direcionado para o nosso órgão jurídico, que pediu estudos complementares, e a concessionária já foi notificada para a apresentação desses estudos complementares. Então, acho que a grande chance, sim, da gente... por meio de investimentos privados na Malha Norte, a gente tentar levar a ferrovia para Lucas do Rio Verde com a construção de um ramal para Cuiabá, né? A questão do direito de passagem da Norte-Sul também foi colocada. Senadora, eu respondi a parte das tarifas, a senhora estava numa ligação telefônica, e só retornando um pouco esse ponto, foi colocado assim na sua fala de que essas tarifas seriam livres, e isso não é verdade. A concessionária é um monopólio natural e essa é uma das razões de ser da NTT, de corrigir essas falhas de mercado desse monopólio natural que é a ferrovia. No caso da regulação econômica, o instituto que nós temos é as tarifas teto. Então, são estabelecidas tarifas teto e o concessionário cobra essas tarifas dali para baixo dos seus usuários em razão do prazo de contrato, tipo de carga, volume, ela tem discricionariedade de cobrar tarifas diferentes. E, com intervenções regulatórias, a cada 5 anos, a agência é obrigada a revisar por força do contrato. Há essa reclamação total dos concessionários? Porque o que aconteceu foi que a agência ficou um certo tempo sem efetuar essas revisões tarifárias e foi aplicada apenas a correção inflacionária, e o que regulou esse mercado durante esse período foi o frete rodoviário. E o que a prática concessionária é aplicar o frete rodoviário com algum desconto, à medida que o teto estava muito alto. Mas em 2012 a agência procedeu à revisão das tarifas e fizemos esse ajuste, e a gente entende hoje que há sim uma regulação econômica sobre as concessões de ferrovias, né? Com relação ao direito de passagem da Norte-Sul, é muito importante que essa questão seja equacionada previamente à licitação, porque senão o investidor que eventualmente venha a participar seja inibido de participar em função dos riscos que isso tenha, né? Então, nós temos que resolver o direito de passagem para o acesso norte de Itaqui,
passando pela concessão da Norte-Sul Tramo Norte, Estrada de Ferro Carajás e Transnordestina Logística, no acesso ao Tegran, lá em Itaqui. E do lado sul, pela Malha Paulista e MRS. O que nós temos discutido com o concessionário é fazer termos aditivos a esses contratos, onde nós vamos estabelecer qual é a tarifa exata do direito de passagem, qual a capacidade de transporte que será solicitada e diretrizes operacionais que serão atendidas, né? No contrato da Malha Paulista, que está em audiência pública, há um anexo específico para o direito de passagem da Norte-Sul e ali é o pilar que nós pretendemos seguir, tá? Espero dessa forma, presidente, ter respondido aí todas as questões e me coloco à disposição aí para complementar caso seja necessário.